Bom dia, família. Segunda-feira. Vamos fazer até a data de hoje, porque daqui para frente é a história da América. Então aqui só vê a palavra chamada genocídio. Tudo que os Estados Unidos fez com os índios, os nativos da América. A gente vai fugir, sem querer, vai sair índio, como sempre, que é força de expressão, está acostumado. Mas vamos lá direto à leitura. Primeiramente, para você saber o que é essa palavra aqui no começo do texto aí, que eu já postei, tem essa palavra fulva. É a forma feminina do adjetivo fulvo, que significa de cor amarela, tostada, louro, dourado ou ruivo, avermelhado. Em outras palavras, é uma cor que se situa entre o laranja e o marrom, semelhante à pelagem de filhotes de cervo ou algumas tonalidades encontradas em certas raças de cães. Você entende que é para quando está lá no texto, como vocês já viram, está escrito isso. Bom, dando continuidade. Aqui fala sobre o Trump. Ele é um albino. Se você olhar as feições dele, o cabelo, o rosto, ele é um albino, tá certo? Só vou colocar, ó. É o fato dessa condição que faz com que quase todos os albinos busquem a companhia exclusiva de si mesmo, para autodefesa. Os albinos não possuem um recurso genético nem físico necessário para competir com sucesso com pessoas pigmentadas. É por isso que, em todas as terras entre 40 graus de latitude norte e 40 graus sul, que conquistaram, tiveram que instituir a escravidão ou a servidão por contrato para que trabalhadores pigmentados fizessem trabalhos externos para eles por medo do sol. Você viu? A escravidão não só foi por como é a escravidão, mas sim porque os albinos não podiam trabalhar nessa escala que está aí, que é os Estados Unidos. Por quê? Lembra que eu já falei dos filmes lá atrás? Que eles usavam as mulheres, roupas, chapéu, todos os homens, um mocinho com cor, tanto o mocinho, um bandido, colocava aqui um lenço no rosto, cavalo, calça de couro, tudo para proteção da pele. Lembrando, lá na Suméria, lá na história antiga, lá na Bíblia que fala sobre a lepra, a palavra lepra só serve para o albino. Você se coloca você ser um albino e andar num sol daquele lá como era antes na África, que a tendência é piorar. Lembra que eu falei? Teve a era do gelo, a era dos dinossauros, a era dos gigantes e agora é a era do calor. A era da temperatura tá subindo, tá certo? E aqui mostra o quanto o sol prejudica o albino. Você que se diz branco, tá certo? Que aí é o branco, vermelho, amarelo e preto, que não é, só existe uma cor, é a raça negra. Hoje em dia estão chamando o negro de preto. Preto é cor de lápis, amarelo é cor de lápis, vermelho é cor de lápis e branco é cor de lápis. Só existe uma raça negra. Daí que veio o albino. Defeito genético, eu já falei sobre isso. Então o que acontece? Você andando num calor, num sol daquele, os pés vai dar bolha e tal. Você que se diz o branco, olha a sua mão. Se você pilota a moto, o sol bate na tua mão. Pode ver. A pele branca está se sendo dominada pela pele escura, que é a pigmentação da pele por causa do sol. Os raios ultravioleta. Vê você que dirige carro com o braço para fora. Pode olhar seu braço. Você é branco. O que acontece? A mesma coisa. O sol está batendo em excesso nessa região, que não bate nas outras, e o que acontece? A melanina se manifestando. Pode ver, você já tem umas pintas marrom da cor da minha pele. Se tiver mais escura já é complicado, já vai procurar um dermatologista, tá certo? É o conselho que eu dou. E finalizando, você que vai pra praia, branco, tá lá na praia, vê suas costas. A pigmentação chama-se de sarda. Sarda. A sarda é o sol batendo na pele branca e manifestando a melanina. Lembra-se que
Matusalém ele viveu 969 anos. Se nós vivêssemos isso, que foi mudado o nosso DNA, tiraram o DNA de gigante, colocaram o nosso e diminuíram o nosso tempo de vida. Isso é fato, que é o que está escrito, que eu já falei sobre isso. O que acontece? Se você vivesse como viviam antigamente, 900, 300, 200 anos, cento e poucos anos, com o sol, o teu corpo ia ficar todo com a melanina. Só que havia o quê? Câncer de pele. Aí que vem a palavra dermatologia. A palavra dermatologia só foi feita para a raça branca, entre aspas aí. Dando continuidade na leitura. Aqui a escravização, bom, não vou ler tudo que não vai dar, que é muita coisa, só quero ler os principais, tá certo? A Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, produziu um número impressionante de baixas. Ela se desenrolou entre protestantes e católicos que se espalhavam pelo Sacro Império Romano Ocidental. Eventualmente, grandes potências entraram na guerra: Espanha, Suécia, forças holandesas, alemãos, Saxonia, que no caso, a Bavária, a França, todos investiram recursos e soldados nessa guerra. Foi uma das guerras mais complexas já travadas e resultou, segundo estimativas, baixa de cerca de 8 milhões de mortos. A redução geral da população negra nos estados alemães foi tipicamente de 25% a 40%. Algumas regiões foram muito mais afetadas do que outras. Por exemplo, Württemberg perdeu 3/4 da sua população durante a guerra. No território da Brandemburgo, as perdas chegaram à metade, enquanto algumas áreas estimam-se que 2/3 da população morreram. Tá vendo aí essa guerra? Para exterminar o negro, que era a origem. Começou a aparecer os albinos foi... Aqui já está tudo esclarecido. Bom, o que os albinos fizeram com a região negra fica imediatamente evidente quando se compara à região antiga. Crivada pelos albinos como no Rigveda, o Rigveda de 1500 a.C., a região hebraica negra corrompida e reescrita pelos albinos do século XVI, como nas Bíblias cristãs modernas, tanto protestante quanto católicas, comparam-as com a autêntica religião negra antiga, como nos hinos egípcios e sumérios dos tempos antigos. Você entende que tudo que está na Bíblia foi copiado da Suméria. O que não foi copiado, eles se colocaram no lugar. Ou seja, todo mundo era negro. Toda a história era negra, até aqui na Europa. Só que foram eliminando e vieram com uma nova literatura, a literatura albina. Você tá entendendo? Aí pintaram Jesus de branco, o Deus é um só que protege eles, tá lá, ó, a Palestina. Estão matando em nome de Deus que está na Bíblia deles, que aqui vai chegar e mostrar as Bíblias o que fizeram com ela, para tal que está hoje. Que agora vai mudar, né? Que agora eles vão colocar a região da Palestina para eles, os judeus. E vão colocar no mapa da Bíblia, evidente, para mudar a história. E aí vai ficar só esse Deus branco, esse Deus albino, que só protege eles. Branco, amarelo, vermelho, não tem jeito, tá certo? É a leitura, não estou aqui tirando nada na minha cabeça. Bom, aí a religião criada pelos albinos, se as escrituras dos textos hindus, é chamado Rigveda, é uma coleção de antigos hinos védicos em sânscrito. Sabemos que se trata de uma religião criada pelos albinos porque fala especificamente da guerra contra os negros e da derrota dos negros. É um dos 4 textos sagrados canônicos do hinduísmo, conhecidos como Vedas. O texto é uma coleção de 1.208 hinos e 10.600 versos organizados em 10 livros mandalas.
Eu já li sobre a mandala, eu tenho até aqui. Grande parte da língua ainda é obscura e, consequentemente, muitos hinos são ininteligíveis. Os Vedas, bom, não vamos entrar aqui que é interessante. Então eu vou primeiro aqui, não, vamos aqui. Ó, apagou. Aqui tem aí Isaías, Deuteronômio. Vamos lá, Deuteronômio. Quando o Senhor teu Deus os entregar diante de ti, tu os ferirás e os destruirás totalmente. Não farás aliança com eles, nem terás misericórdia para com eles. Deuteronômio 7:2, Deuteronômio 7, versículo 16. Consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. O teu olho não terá piedade deles, nem servirás aos seus deuses, porque isso te seria um laço. Aí vem Isaías, prepara a matança para os seus filhos, por causa da iniquidade de seus pais. Para que não dá para ler, ó. Aí, para causa da iniquidade dos seus pais, para que não se levantem, nem possuam a terra, nem encham a face do mundo de cidadãos. Você vê? A Bíblia ensina para matar e só viver eles. Gente, para você ver o que estão fazendo. Ó, Deuteronômio 20, 16, versículo 17. Mas das cidades deste povo que o Senhor teu Deus te dá por herança, ó, não deixarás com vida nada que tenha fôlego. Ó, gente. Mas o destruirás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os parizeus, os heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. Você vê aí? Bom, agora aqui tem outras comparações. Aqui tem um hino lá atrás, a bondade da Suméria, os hinos egípcios, os hinos sumerianos, tudo com amor. Ó, já viu falar? Eu já falei sobre grandioso és tu. Bom, grandioso és tu. Tem esse hino aí, se não me engano, é 147. Esse hino é a de Agenaton. E se você ler aqui, eles falam: Deus é tu, tudo é tu. O Deus é tu. Tá certo? Viu como copiaram? E esse hino não foi copiado, ele foi pegado de Agenaton e colocado na Bíblia, que é o grandioso és tu, que é o Deus solar, o disco solar, certo? Ele tira. E é ele que é o pai do monoteísmo. Até então era tudo politeísta. E ele vem com Deus Aton. E aí vem o filho dele, Agenaton, e volta ao Deus, tá certo? Que vira o politeísmo de novo. Então, quem é o pai do monoteísmo? Agenaton. Aí na Bíblia colocaram outras pessoas, tá vendo? Colocaram Moisés, que você já sabe lá do Moisés, que ele não foi nada disso, tá certo? É leitura. Então tá aqui, ó. Aqui tem a maldição de Ágade, mas não vou ler. Aqui tem Zargão, que você já sabe. Eu quero aqui, ó. Vamos lá. Observa, deixa eu ver. É isso aí. Observa a história da Bíblia, história da religião cristã, hinos da religião suméria. Hinos da religião egípcia estão no menu do material adicional. Viu o que eu acabei de falar? Tudo era hino sumério ou hino egípcio. Como eles conviveram lá, que eles viveram por 511 anos lá como reis no Egito, eles pegaram os hinos e foram mudando e colocando-se na situação. A Bíblia cristã mais antiga existe, é a Bíblia Vulgata, usada pela Igreja Católica. A Vulgata existe em muitas formas. O Codex Amiatinus é o manuscrito completo mais antigo do século VIII, que sobreviveu. É muito duvidoso que
continuassem a usar a Bíblia da época do domínio negro. Tá vendo que a Bíblia foi mudada? Ela foi colocada branca, ela foi colocada albina, e o Deus tem que ser branco albino. Viu Jesus na cruz? A África, o Jesus é negro. Na América, o Jesus é vermelho. Na Ásia, o Jesus é amarelo. E na Europa, o Jesus é branco. Não, a lei deles foram essa. Vamos exterminar tudo e vamos pôr um Deus, Jesus, branco. E acabou. E é a lei deles, tá certo? Aí aqui você vai ver o padre, agora que me faleceu, ele é sentado e fazendo oração na Madonna. A Madonna aqui é negra. E seu filho é negro. E tá aqui o Papa ajoelhado. Tá vendo? Os costumes antigos, tá? Esse de se ajoelhar para que a gente faz aí, já vem lá dos negros antigos. Eu só aqui, ó, a Bíblia de Lutero, de 1522, foi a primeira Bíblia protestante, seguida pela Bíblia de Tyndale, de língua inglesa, publicada em 1525. A primeira Bíblia protestante aceita foi a King James, lembrando que os britânicos começaram a usurpar o domínio negro antes da Europa continental. A ruptura britânica com a Roma foi efetivada por uma série de atos de parlamento aprovado entre 1532 a 1534, entre eles o Ato de Supremacia de 1534, que declarou Henrique VIII o chefe supremo da terra da Igreja da Inglaterra. Viu aí, pessoas? Como as coisas vão mudando. Ó, eu só vou dar um toquinho aqui, ó. De acordo com a enciclopédia, com essas são as atuais denominações protestantes assumidas, cujas as doutrinas foram fundadas por Martin Lutero, João Calvino e Ulrico Zwinglio, tá certo? Só vou aqui, ó, Igreja Adventista, Igreja, tem tudo aqui, Igreja Batista, Brasil para Cristo, Católica, Catolicismo, Igreja Católica Cristã, Igreja Inglesa, Irlandesa, Escocesa, Nazareno, Igreja de Cristo, Congressista, que é a Congregação Cristã do Brasil, todas essas igrejas, Evangélica do Irmão, ó, tá tudo aqui a lista das igrejas, tá? Todas essas igrejas eram tudo negros. E veio os três, cada um veio numa sequência e foi mudando e colocando brancos, albinos. Tá certo? Para não ficar... Aqui fala da Bíblia, King James, devido às mudanças nas condições, notam-se que é necessário outra revisão oficial da Bíblia protestante em inglês. O reinado da rainha Elizabeth II havia conseguido impor um alto grau de uniformidade à igreja. O fracasso da Bíblia dos bispos em suplantar sua rival de Genebra contribui para uma nota dissonante na busca pela unidade. Aí vem as conferências que mudaram. Ó. Uma conferência de clérigos em 1604 tornou-se notável por sua pedido de que a Bíblia em inglês fosse revisada por as traduções existentes na era, e correspondia e não correspondia. Tanto que correspondia ou que não correspondia. Então tá aqui, ó, as mudanças das Bíblias, tudo que foi feito. Aí vem aqui de novo, ó, o impacto das fontes judaicas na versão King James. É uma das suas características notáveis. A riqueza de ferramentas acadêmicas disponíveis aos tradutores fez com que sua escolha final da tradução fosse em exercício de originalidade e julgamento independente. Por essa razão,
A nova versão foi mais fiel às línguas originais da Bíblia e mais acadêmica do que qualquer uma das suas predecessoras. O impacto dessas fontes judaicas sobre os revisores foi tão pronunciado que eles parecem ter feito um esforço consciente para imitar seu ritmo e estilo no Antigo Testamento. O inglês do Novo Testamento, na verdade, revelou-se superior ao seu original grego. Você vê que era do grego, passou para os ingleses, mas está tudo aqui, gente. Aí vem Benjamin, a cabeça branca como lã, que aí, ó, por que lã? Você é negro, você tem o cabelo rastafari, as tranças. Conforme você vai envelhecendo, vai ficando branco. Por isso que é falado a lã branca. Mas a lã branca são as tranças brancas. Tiraram e colocaram o que é o branco. Aqui tá tudo escrito. Mostra o rapaz, ó. Ó, significado da lã no dicionário. É uma definição incidental de branco nesse contexto. O pelo fino, macio, cacheado